Mas o Bitcoin, assim como os outros ativos tradicionais, está subindo com força no dia de hoje. Vamos ver se vai continuar até o meu alvo que está marcado aqui nessa caixinha verde, que é justamente onde está a média móvel de 50 dias, tá? Ela está posicionada no 7.527, 7.527. E eu acho que o preço vai testar essa média móvel de 50 dias, não necessariamente hoje, mas eu acredito que até amanhã a gente deve testar essa média móvel de 50 dias, tá? Então por isso que a minha caixinha verde está aqui, ela vai desde os 7.450 até os 7.650 mais ou menos, tá? Que é o meu alvo. Eu acho que a partir desse momento aqui existe uma tendência de bater na média móvel de 50 dias e dar um pequeno recuo, uma pequena correção para quem quer entrar, né, comprar finalmente Bitcoin. Olá, criptomaníacos! E pegou no meu alvo, hein? O preço foi lá na média móvel de 50 dias, em torno dos 7.470 dólares. Pimba, em cheio, vendi parte dos bitcoins, como eu tinha falado para vocês, e agora estou aguardando por um recuo de preço. Será que vai realmente acontecer? Vamos analisar o gráfico, e nesse vídeo também falaremos sobre o halving. Não é halving, é halving do Bitcoin Cash e do Bitcoin SV, que estão acontecendo nesse momento. O Bitcoin Cash hoje e o Bitcoin SV provavelmente na sexta-feira. Será que vai ter impacto no preço desses ativos ou mesmo no preço do Bitcoin? Tudo isso logo após a vinheta. Você aí que sempre me dá dislike quando eu erro alguma previsão aqui no canal, chegou a hora de você dar aquele like nesse vídeo porque eu acertei a previsão do vídeo anterior. Então, como vocês podem ver aqui no gráfico diário do Bitcoin, o que eu tinha falado no vídeo anterior era: o preço deveria bater exatamente aqui na média móvel de 50 dias, que é essa linha vermelha. Ele ia bater nessa linha vermelha, média móvel de 50 dias, e a partir daí recuar, provavelmente testando essa linha branca aqui, que é a parte de cima desse triângulo que eu tinha marcado para vocês, e se tivesse força para romper, aí viria nesse suporte amarelo aqui, nessa caixinha amarela. Como vocês podem perceber, não teve força para romper esse suporte do topo do triângulo e voltou a subir, mas ainda continua aqui brigando para ver se vai conseguir superar a resistência da linha vermelha ou o suporte da linha branca. Alguma coisa vai acontecer aqui nas próximas horas. Então vou dar um zoom aqui para aproximar um pouquinho, para a gente ver exatamente como aconteceu isso e qual é a previsão daqui para frente. Então, eu falei para vocês mais ou menos aqui, né, que eu esperava que no próximo dia o preço subiria encostando na linha vermelha. Percebam que é exatamente o que aconteceu, tá? Entrou aqui nesse retângulo verde, que era o meu alvo, onde eu iria vender Bitcoin, entrou nele, eu fui vendido, encostou na linha vermelha, conforme previsto, e a partir de então recuou e estava aqui brigando para ver se rompia o suporte nessa linha branca, posicionado ali nos 7.140, mais ou menos, tá? Se for rompido aqui, como eu falei, vem para essa região do retângulo amarelo, ali nos 6.600, tá? É o que eu esperaria acontecer e onde eu recompraria o Bitcoin que eu vendi. Existe um outro suporte aqui na casa dos 7.000 dólares, mais ou menos, então teria que romper também esse suporte dos 7.000 para chegar aqui nos 6.600. Já olhando para cima, caso rompa essa média móvel de 50 dias, que está em tendência de queda, né? Tá vendo que está cada vez num ponto mais baixo, então é possível que tenha um rompimento para cima aqui dessa média móvel de 50 dias, aí seria muito legal, porque a gente vai buscar essa região aqui, ó, das médias móveis de 100 e de 200 dias, ambas posicionadas ao redor dos 8.000 dólares. Então teria aqui um grande salto, né, aqui da região dos 7.400 até a região dos 8.000 dólares. Seria bem legal para quem está esperando aí uma alta no Bitcoin, mas não é fácil romper a média móvel de 50 dias, como estamos vendo nos últimos dias. E para provar para vocês como não é fácil, eu vou limpar esse gráfico aqui e mostrar outras linhas que estão segurando o preço nessa região. Tá aí o gráfico na tela, esqueçam aquele triângulo anterior, porque eu mudei tudo aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês como essa zona que a gente está enfrentando agora é uma zona complicada.
Primeiro, olhem para essa linha branca aqui, que eu estou marcando no gráfico, como ela serve de resistência nesse momento. Você percebe que ela serviu de suporte desde outubro de 2019 aqui, ó, nesse momento, depois em vários momentos, tanto suporte quanto resistência aqui ao longo de 2019, início de 2020, e agora novamente a gente está enfrentando essa região complicada. Então aqui já é uma resistência para o preço do Bitcoin. Depois vocês olhem para essa linha aqui na diagonal, essa linha rosa que está passando aqui, que é uma linha de tendência que está vindo desde fevereiro de 2020. Você vê que o preço bate aqui, recua, bate, recua, bate, e a gente está batendo mais uma vez aqui nessa linha rosa, que também está junto com essa linha de tendência branca. Então tudo aqui, ó, formando uma região difícil de ser superada pelo Bitcoin. Para piorar, tem um terceiro fator, que é justamente a média móvel de 50 dias, essa linha vermelha que está passando aqui, que coincide exatamente com essas outras linhas, a linha branca e a linha rosa que eu mostrei para vocês. Então são três fatores segurando o preço do Bitcoin nesse momento. E é por isso que eu acho que a maior tendência seria de queda de preço nesse momento. Como eu falei, é uma queda pequena, né? Uma pequena correção de preço para depois continuar na tendência de alta de preço do Bitcoin, que é o que eu aposto, né? Então isso aqui não passa de uma aposta para curto prazo aqui, para tentar recomprar o Bitcoin um pouquinho abaixo. Vou até dar um zoom aqui para ficar bem claro para vocês essa região aqui, ó. Três linhas no mesmo local, a linha branca, a linha rosa e a linha vermelha, tá? São as três resistências que estão no mesmo ponto nesse momento. Claro, se superar essa região vai ser ótimo, porque vai mostrar muita força, e aí é o que eu falei, eu acho que o preço vai lá nos 8 mil dólares, onde estão posicionadas as médias móveis de 100 e de 200 dias. Para quem opera num período ainda mais curto, é day trader ou até scalper, a gente pode usar um outro gráfico, que é o gráfico horário do Bitcoin. Então você tem aqui os movimentos do Bitcoin nas últimas horas, né? Cada candle desse aqui, verde ou vermelho, representa 1 hora. E aqui nesse gráfico fica claro a formação desse triângulo marcado aqui em verde no gráfico. Percebam como o preço está pegando no topo desse triângulo, recuando e pegando aqui no fundo do triângulo. Então está formando sempre esse movimento de zigue-zague, né? Vai lá em cima, vem lá embaixo, vai lá em cima, vem lá embaixo, e agora a gente tem a opção do preço voltar a subir e tentar romper aqui os 7.400, o que levaria o preço provavelmente a uma região dos 7.700, ou ele bater, descer e romper aqui essa região mais ou menos dos 7.300. Esse rompimento aqui do triângulo por baixo levaria até essa faixa, esse retângulo azul aqui nos 7.100, que é justamente essa zona que a gente teve aqui, tá vendo? O preço bateu aqui e segurou, então a gente poderia esperar um recuo até os 7.100. Isso aqui para quem trabalha no curto prazo, tá? No curtíssimo prazo. E como eu falei lá no gráfico diário, se romper essa região aqui dos 7.100, aí vem aqui para baixo na região dos 6.600, 6.700, tá? Que é essa região aqui, ó, de várias vezes o preço segurou. Ok, passamos a parte de gráfico, de análise de preço do Bitcoin. Vamos falar agora sobre o halving que está acontecendo hoje no Bitcoin Cash. Muita gente fica empolgada com o halving, né, achando que o preço vai disparar por causa disso. Nem sempre é assim. A gente pode usar como referência, inclusive, a Litecoin, que teve o seu halving lá em meados de 2019. E o que aconteceu com o preço desde então? O preço caiu, não subiu, né? Então a gente pode usar isso como referência para mostrar que nem sempre o preço sobe. Vou abrir para vocês aqui o gráfico da Litecoin, tá? Tá aí o gráfico da Litecoin. Perceba uma coisa interessante. Aconteceu o halving no dia 5 de agosto de 2019. Percebam que antes do halving, a gente teve ali uma empolgação, ou seja, um aumento de preço aqui na Litecoin, só que chegando próximo ali de agosto, né, mais ou menos em junho, julho, o preço antes do halving começou a cair. Vocês acham que eles iam ficar esperando esse evento acontecer e ter a recompensa reduzida pela metade? Não. Eles anteviram esse evento e começaram a se desfazer da Litecoin até para migrar para uma outra rede, como o da Bitcoin Cash e do Bitcoin, que não sofreriam halving nesse momento. Então o preço começou a desabar aqui poucos meses antes do halving acontecer, e após o halving continuou despencando. O preço da Litecoin continuou caindo a partir de então. E por que isso acontece? Bom, primeira coisa que você tem que saber é que a Litecoin é um fork do próprio Bitcoin. Existiu o Bitcoin somente, e aí existiu um fork onde nasceu a Litecoin.
assim como ocorreu depois um fork do Bitcoin gerando o Bitcoin Cash. Então todas essas moedas elas têm a mesma estrutura, o mesmo formato de rede. É possível para o minerador da Litecoin migrar para a rede do Bitcoin ou para a rede do Bitcoin Cash. Então vamos supor que você seja um minerador de Litecoin, esteja lá em 2019 fazendo sua mineração e sendo recompensado em Litecoin. E que você saiba que a partir de agosto de 2019 vai acontecer o halving e você vai receber metade da recompensa pelo mesmo trabalho. Por que você vai ficar na Litecoin se o Bitcoin e o Bitcoin Cash ainda não vão sofrer halving e vão estar te pagando o mesmo valor anterior, quer dizer, a mesma quantidade de moeda que pagava anteriormente? Provavelmente vai ser mais rentável para você migrar da rede da Litecoin para a rede do Bitcoin Cash ou para a rede do Bitcoin. Portanto, a gente deveria ver uma queda no poder computacional da rede da Litecoin, já que esses mineradores estão migrando dela para outras redes. Olhem aqui no gráfico de baixo, que mostra o hash rate, né, o poder computacional da rede da Litecoin, como foi justamente o que aconteceu. Ela foi crescendo antes do halving da Litecoin, e a partir aqui dessa linha vertical amarela, que é o halving, uma queda absurda no hash rate da rede da Litecoin, ou seja, os mineradores abandonaram a Litecoin. Por quê? Porque ela passou a ser menos rentável que outras opções de rede, como da Bitcoin Cash e do Bitcoin. Aqueles mineradores que optaram em se manter na rede da Litecoin precisavam vender mais Litecoin para manter suas operações. E se eles vendem mais Litecoin, isso é uma força vendedora no mercado. É por isso que a gente vê essa queda de preço na Litecoin. Eles estavam se desfazendo das Litecoins para se manter com as máquinas ligadas, né? Minerando, operando ali no mercado. Então é isso que aconteceu. Cai tanto o hash rate, tanto o poder computacional, quanto o preço da moeda. E se isso acontece na Litecoin, por que você não espera que o mesmo aconteça no caso do Bitcoin Cash? O Bitcoin Cash teve hoje o seu halving, ou seja, os mineradores já estão recebendo metade do que recebiam, enquanto que lá na rede do Bitcoin oficial, o Bitcoin original, estão pagando o valor normal, o 12,5 Bitcoins por bloco minerado, e não 6,25, como está acontecendo agora na rede do Bitcoin Cash. Por que boa parte desses mineradores não vão migrar do Bitcoin Cash para o Bitcoin? Eu acho que vão. Então a gente deve começar a ver uma queda no hash rate, no poder computacional da rede do Bitcoin Cash, migrando para dentro da rede do Bitcoin, porque ele se torna mais rentável para os mineradores. Os que se mantiverem na rede do Bitcoin Cash tem uma tendência, portanto, de vender mais Bitcoin Cash para se manter operando, o que é uma força vendedora que pode levar o preço para baixo. Isso não está acontecendo hoje, o Bitcoin Cash está tendo aí uma subida, como vocês podem ver aqui em cima na tela, de 2,4%, mas eu acho que nos próximos dias a gente pode ver essa queda de preço no Bitcoin Cash, e na sexta-feira a gente também tem o halving no Bitcoin SV, e o mesmo impacto pode acontecer nesse projeto. E existe um risco que, na minha opinião, é muito maior, porque na hora que a gente vê esse tipo de fenômeno, ou seja, o poder computacional dessas redes diminuindo, elas se tornam mais vulneráveis. É mais fácil dar um ataque de 51% nesse projeto e roubar dinheiro da rede, roubar dinheiro de pessoas. Então, a rede do Bitcoin Cash e do Bitcoin SV vão se tornar mais vulneráveis nas próximas semanas, nos próximos meses, enquanto que a rede do Bitcoin, que já é muito mais forte que essas, vai se tornar ainda mais forte. Então, se você fica num projeto como o Bitcoin Cash e o Bitcoin SV, o risco de uma desvalorização desses projetos devido a um ataque na rede, um ataque de 51%, cresceu. Então, o seu risco também cresceu. Eu já não gosto desses projetos, eu vejo somente o Bitcoin como o Bitcoin mesmo, essas outras moedas para mim não são Bitcoin, tá? Então já acho ruim e agora piorou ainda mais. Tem uma tendência de piorar na questão de segurança. Então eu me mantenho afastado tanto do Bitcoin Cash quanto do Bitcoin SV, mas é uma opção sua, você pode se manter, pode não acontecer ataque nenhum, pode não acontecer nem o que aconteceu aqui na Litecoin, mas eu estou falando baseado no que eu vi acontecendo com a Litecoin e que faz sentido, logicamente, acontecer. Isso só vai se normalizar a partir do momento que o Bitcoin também tiver o seu halving. Isso vai levar mais ou menos 35 dias a partir de hoje. Então a gente tem mais ou menos um mês aí onde o Bitcoin está com vantagem com relação aos seus filhos, né, a esses forks que aconteceram. Falando no Bitcoin original, existem algumas similaridades com esse gráfico de preço da Litecoin.
né, que a gente viu aqui, ó, no ano do halving da Litecoin, que era 2019, o preço subiu, quando chegou próximo do halving, despencou, e agora a gente está nesse momento, né, muito próximo do halving do Bitcoin. Então se a gente olhar aqui, ó, mesma coisa, ano do halving do Bitcoin, 2020, preço subiu, chegou próximo aqui da data do halving, que está marcado aqui nessa linha vertical rosa, a gente está vendo o preço cair, né? O preço despencou, está até dando uma subidinha, mas a tendência aqui foi de queda, né? E a gente não sabe o que vai acontecer após esse halving. Ao contrário do que aconteceu com a Litecoin, aqui no Bitcoin não tem para onde correr, né? Não tem uma outra rede similar para as pessoas migrarem do Bitcoin para essa rede. Então talvez não aconteça essa queda de preço grande que a gente viu na Litecoin a partir do halving. A tendência seria, inclusive, o contrário, né? Seria um crescimento aqui, uma valorização do Bitcoin, como aconteceu em halvings anteriores. Então é interessante a gente ver como as coisas acabam sendo parecidas, né? Eu acho que a gente vai ver uma recuperação de preço aqui até o halving e depois pode ter uma correção, porque passou o evento, né? Então acabou o oba-oba, muita gente se desfaz. E depois dessa correção, aí sim, o preço volta a dar aquela disparada tradicional. Então, essa é a minha visão com relação ao Bitcoin e as suas filhas, né? Aquelas moedas provenientes do próprio Bitcoin. Outra coisa interessante com relação ao Bitcoin é esse gráfico aqui que mostra o número de carteiras com mais de 1.000 bitcoins em carteira, né? Então são entidades, o número de entidades com mais de 1.000 bitcoins em carteira. É essa linha aqui amarela, tá? O preço do Bitcoin está na linha cinza, cinza clarinha, e a linha amarela mostra o número de carteiras com mais de 1.000 bitcoins. Percebam que a gente está alcançando os mesmos níveis lá da alta histórica, lá da virada de 2017 para 2018, o que é muito interessante. Então tem muita gente com dinheiro empolgada com Bitcoin. As pessoas estão começando a acumular Bitcoin, pessoas que têm grana, né? Assim, investidores com grana, com capacidade financeira elevada. Então são mais de 1.800 carteiras nessa situação. E como eu falo para vocês, a gente tem que seguir as baleias, seguir quem tem grana. Se esse pessoal tá desde o início do ano, aqui desde janeiro de 2020, acumulando Bitcoin, deve existir um motivo. Esse pessoal tem informação que a gente não tem. Então essa galera começa novamente a acumular Bitcoin, o que é muito positivo, porque existe aqui uma tendência, na opinião desse pessoal, de valorização do Bitcoin, que está alinhado, inclusive, com o que eu falo para vocês aqui com relação à economia. Inflação da moeda estatal, crise econômica e uma tendência maior de valorização do Bitcoin. Esse pessoal já previu isso desde janeiro de 2020 e continua entrando pesado aqui no Bitcoin. Eu não sei vocês, mas eu vou seguir a mesma estratégia, ou seja, acumular Bitcoin aos pouquinhos, vou aumentando a minha carteira ao longo dessa crise. Não compre tudo de uma vez, que é arriscado, porque a gente ainda está numa crise complicada e o Bitcoin, querendo ou não, acaba sendo impactado. Então compre aos poucos e vá aumentando sua quantidade de Bitcoin para que ele sirva realmente como um seguro para você ao longo de crises. Enfim, por hoje é isso. Para vocês que gostam de um conteúdo mais libertário, eu vou tentar fazer no próximo vídeo, que eu acho que sai na sexta-feira, um conteúdo sobre a ética do Bitcoin. Vou falar sobre as diferenças entre moral e ética e como a sociedade entende essas coisas e como que o Bitcoin é uma ferramenta em prol da ética. Se você ainda não está seguindo a gente nas redes sociais, os links estão aqui embaixo, assim como o site da Criptomaníacos, com vários serviços espetaculares para vocês, análises gráficas, tutoriais, vídeos exclusivos, tudo que vocês precisam para estar bem informados sobre criptomoedas. Muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.